Olá, muito boa tarde a todos e todas, muito bem-vindos a mais um evento da nossa série Os BRICS na Conjuntura Internacional. É um grande prazer para mim estar aqui fazendo mais essa atividade com colegas, pessoas de muita importância na área de relações internacionais, na discussão sobre os BRICS, na nossa parceria do BRICS Policy Center com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Fico muito feliz de poder receber aqui duas pessoas importantes para o nosso trabalho. Dou boas-vindas a todos e todas que estão aqui entrando na nossa sala nessa tarde. Em primeiro lugar, queria dar boas-vindas ao Bruno Santos de Oliveira. Bruno é coordenador, diretor, né, Bruno, da Coordenadoria de Relações Internacionais e Cooperação da Prefeitura do Rio de Janeiro. E Gustavo Westman. Gustavo é diplomata e atua na Embaixada do Brasil em Delhi, na Índia, na área comercial de investimentos. Gustavo já esteve uma vez comigo na Federal Rural do Rio de Janeiro, então já pudemos ali naquele momento, na época da cúpula dos BRICS em 2019, né, que foi presidida pelo Brasil, já pudemos iniciar essa conversa sobre a negociação e a atuação na preparação dessas cúpulas dos países dos BRICS. O Gustavo está hoje na Índia, né, e vai poder falar um pouco para nós desse tema tão importante que tem estado em destaque nos nossos meios de comunicação, que é o problema gigantesco, né, da pandemia, dessa nova onda da pandemia na Índia, que é o país que vai sediar a cúpula dos BRICS nesse ano, né? Então, a gente vai ter aí um pouco de informação em primeira mão trazida pelo Gustavo e vamos poder discutir um pouco esse tema e nos informar, né? A gente conversava quanto falta aqui para nós informações mais aprofundadas, né, sobre os países dos BRICS e, em particular, a Índia. Mas antes de passar para o Gustavo, queria então saudar o Bruno. É um grande prazer para a gente estar aqui, né? Nós estamos retomando esse contato mais estreito com a Prefeitura do Rio nesse ano. O ano de pandemia, ano passado, foi um ano difícil para todos, né? Nós ficamos na Casa Afonso Arinos, o BRICS Policy Center todos conhecem, em Botafogo. A nossa relação com a Prefeitura do Rio é orgânica, né? Desde o início da fundação do centro, nós somos parceiros. Nós temos agora desenvolvido um plano de trabalho também pensado, né, junto com a Prefeitura. Então, é um enorme prazer para mim estar aqui junto com o Bruno. Queria convidar, então, o Bruno Oliveira para fazer uma fala de abertura, poder falar um pouco desse trabalho, poder expor, também informar, né? Isso é muito importante para nós também, o que está sendo feito, o que está sendo pensado pela Coordenadoria de Relações Internacionais e Cooperação da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bruno, muito bem-vindo. Passo a palavra a você. Perfeito, muito obrigado, Ana. Eu cumprimento todos os presentes e, por meio da coordenadora, Ana Garcia, eu cumprimento e agradeço a gentileza do convite feito pelo time do BRICS Policy Center para participar dessa conversa. Eu tenho uma grande alegria de dividir esse espaço com o diplomata, intelectual e o querido amigo meu, Gustavo Westman, que vai nos brindar com suas reflexões sobre a preparação para a cúpula do BRICS em meio aos desafios enfrentados pela Índia. É uma grande honra e uma alegria pessoal para mim participar dessa abertura, Gustavo. Mas eu inicio a minha fala mencionando a outra grande alegria, que é a extensão da parceria com o BPC, entre o BPC e a Prefeitura por mais de 12 meses. Né? Essa parceria se dá pela cooperação em troca de informações, produção de pesquisa e conteúdos acadêmicos relevantes sobre os temas que concernem aos países do BRICS e às suas cidades. Aliás, eu reforço a atenção que diplomatas, agentes públicos, de uma forma geral, precisam dar à política sob a perspectiva das cidades. Por vezes, nós focamos nas experiências macro, no interesse do país e descuidamos do fato de que a vida acontece na ponta
e da importância sobre sempre olhar quaisquer iniciativas sob a ótica, sob sua dimensão local. E na Coordenadoria de Relações Internacionais e Cooperação da Prefeitura, a nossa missão é justamente servir de ponte entre as secretarias da Prefeitura, as empresas da Prefeitura, as fundações, as autarquias, com os nossos interlocutores internacionais. No caso específico do BPC, o incentivo à produção de pesquisas e estudo é um eixo fundamental da nova gestão do prefeito Eduardo Paes, que acredita que as políticas públicas efetivas devem ser baseadas, lastreadas por dados e evidências. Além disso, o Rio também busca retomar o protagonismo internacional e, para isso, fortalecer a cooperação internacional em áreas estratégicas é essencial. E eu menciono algumas dessas áreas. Eu menciono mudanças climáticas, recuperação verde justa e equitativa da pandemia, desenvolvimento urbano sustentável, inteligente e resiliente, além de duas áreas-chave da secretaria a qual a coordenadoria está ligada, que são integridade e transparência. E, na nossa perspectiva, a cooperação internacional ela deve subsidiar o município para a prestação desses melhores serviços à população. E é dever da coordenadoria buscar e trazer soluções e metodologias que sejam inovadoras e que possam ser replicadas na cidade. Soluções internacionais no contato com os nossos interlocutores internacionais. Os governos locais têm tido cada vez maior poder de influência nas negociações multilaterais e nós, como sabemos, as cidades estão na linha de frente da oferta de serviços à população e a relevância dessa atividade ficou mais evidente agora no contexto da pandemia do Covid-19, da Covid-19. Os governos locais são responsáveis pela gestão do sistema de atenção básica à saúde, fazem um atendimento e tratamento dos pacientes, fazem abertura e gerenciamento de leitos hospitalares e agora também atuam como órgão executor da Política Nacional de Imunização capitaneada pelo SUS. Então, a pauta urbana ela não pode estar desvinculada dos debates da cúpula do BRICS. Eu queria mencionar aqui que a pandemia da Covid reforçou também os laços de solidariedade entre os países do BRICS. No último ano, o Rio recebeu doações equivalentes a milhares de EPIs, de médicos hospitalares, de cidades chinesas e de medicamentos que são oriundos de empresas farmacêuticas associadas à Câmara de Comércio da Índia, que atua no Rio. O apoio dessas empresas de países do BRICS sediadas no Rio também foi de imensa valia para o governo municipal. Nós agradecemos muitíssimo esse apoio e a gente acredita que a solidariedade é fundamental para que a gente supere essa fase ruim que atravessamos. Infelizmente, o Brasil, no caso dos países do BRICS, o Brasil e a Índia são hoje os epicentros da doença. O Gustavo vai falar mais detidamente a esse respeito, registrando recordes nas taxas de mortalidade, infecção e novas variantes. E esse desafio complexo enfrentado pelos dois países, do nosso ponto de vista, também é uma oportunidade que deve ser olhada com atenção, porque aponta a necessidade de aproximação entre os países nas áreas de cooperação técnica, em especial de pesquisa e desenvolvimento. A gente sabe que a Índia é sede de grandes indústrias farmacêuticas, de laboratórios que produzem os suprimentos para as vacinas, contra as vacinas, das vacinas contra a Covid, que são usadas no Brasil e no Rio. O Rio também é sede da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição federal renomada e que atualmente tem concentrado esforços na pesquisa e na produção de vacinas. A matéria-prima e tecnologia da Coronavac, que é outra vacina também aprovada para uso no Rio, tem origem em um país do BRICS, a China. Nesse caso, a parceria entre o Butantan, de São Paulo, e o laboratório Sinovac Biotech. E para tornar as vacinas mais acessíveis, incluindo
o processo de fabricação e distribuição, a gente acredita ser fundamental manter e expandir a mobilização entre os parceiros do BRICS. E a ampliação e a democratização das vacinas são metas da gestão do prefeito Eduardo Paes. Aliás, eu menciono que há poucos dias o prefeito assinou uma declaração, não sei se o Gustavo saberá disso, assinou uma declaração do grupo C40 de cidades em apoio à equidade na distribuição de vacinas e aderiu a um apelo internacional por um acesso mais justo e rápido, inclusive defendendo a suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19. Mais do que nunca, a cooperação entre países do BRICS é essencial para a garantia do bem-estar da nossa população, para a recuperação econômica pós-pandemia e para a construção de um futuro que a gente tem certeza de que vai ser mais próspero. E com essas palavras iniciais, eu passo imediatamente a fala para o meu querido colega e amigo Gustavo Westman, chefe do setor comercial da Embaixada do Brasil na Índia. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Queria só reforçar, em primeiro lugar, enfim, fiquei muito satisfeita, muito feliz com todas essas palavras que você trouxe, que efetivamente a gente está sentindo, na verdade, a presença dos países BRICS no nosso cotidiano da pandemia, né? Seja no início, ano passado, a provisão dos EPIs, né, vindos da China, vindo de outros países, agora em torno de toda a discussão dos insumos, né, para as vacinas e as parcerias, né, em pesquisa e desenvolvimento para isso, e, por fim, o tema das patentes para o acesso, né, às vacinas que a Índia e a África do Sul tiveram aí um papel protagonista muito importante. Então, todas as palavras que você mencionou nessa abertura são fundamentais para o nosso debate, e eu queria reforçar um eixo, né, que eu tenho pontuado no nosso trabalho do BPC, porque a gente vem trabalhando os BRICS hoje já há 10 anos, né, na verdade, desde do surgimento, entre aspas, né, a primeira cúpula dos BRICS foi em 2009, mas poucos anos depois, 2010, 2011, na verdade, 2011 foi a fundação do nosso centro, que foi muito visionário, junto com a prefeitura do prefeito Eduardo Paes naquela gestão, completando agora 10 anos, né, acompanhando, portanto, essa década de BRICS, que é uma década de adensamento institucional, né, com a criação do novo Banco de Desenvolvimento, com os diferentes grupos de trabalho, mas que hoje encontra imensos desafios, né? A pandemia colocou imensos desafios para o mundo todo, mas para esses países e a relação entre eles em particular. E eu tenho trazido muito para o BPC, que já é resultado do nosso trabalho, que nós falamos de BRICS e políticas públicas para o desenvolvimento, e o desenvolvimento nas suas diferentes esferas, né? Nós temos os grupos que trabalham os temas ambientais, os governos subnacionais, o BRICS Urbe com as cidades, a discussão do financiamento ao desenvolvimento, que é muito importante, e aí temos um trabalho especial olhando para a China, o papel da China nesse aspecto, a discussão entre desenvolvimento e segurança, que é fundamental, e os países da América Latina são centrais nisso. Então, aí um conjunto de temáticas e elementos para o nosso debate que são muito importantes. Mas desculpem também um pouquinho do tempo da fala, queria então agradecer mais uma vez o Bruno e o Gustavo, passar a palavra para o Gustavo. Estamos aqui ansiosas para escutar, na verdade, essa sua vivência, né, na Índia, nesse período. Acho que não só as informações brutas, mas a sua vivência, a sua experiência em tantos anos na Índia. Gustavo também dá aula na Índia, está finalizando o doutorado, né, já está há muitos anos no país, e pode passar isso para a gente de forma, à primeira mão, né, de forma fundamental. Então, agradeço, Gustavo, mais uma vez. Só queria aproveitar para falar para o pessoal que está aqui na nossa sala nos assistindo, que fiquem à vontade, por favor, de já colocar questões, comentários. A gente tem um Q&A aqui do lado direito da nossa tela. Podem colocar questões e comentários aí que a gente vai discutir ao final. Gustavo, muito obrigada, a palavra é sua.
Valeu, Ana. Muito obrigado. Bom dia a todos. Aqui direto da Índia, prazer enorme estar falando com vocês. São aqui 10h50 da noite, fuso de 8h30. Aí não me perguntem por que tem essa meia hora de diferença na Índia, mas é uma coisa bastante característica daqui dessa parte do mundo. Queria agradecer, obviamente, o convite aí ao Brick Policy Center. Ana, queridas, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito à frente do BRICS Policy Center. A Ana, que eu conheci por meio de um amigo nosso em comum, um grande amigo Pablo Ibanes, lá na Seropédica, né? E que deve estar vendo a gente aí também, dá um alô para ele. E Bruno, querido, caramba, uma alegria vê-lo depois de algum tempo, quase 14 anos já, né? Que a gente está aí nesse mundo diplomático. É um amigo querido mesmo. Fico muito, muito feliz de te ver aí e ver você fazendo a diferença aí na cidade do Rio de Janeiro. Acho que ninguém melhor do que você para dar um boost aí nessa coordenação aí de relações internacionais e cooperação. Inclusive, achei muito interessante o que você falou e é uma perspectiva bastante contemporânea, digamos assim, né? Ver a política externa sobre a perspectiva das cidades, né? Política externa historicamente vista sobre uma ótica de Estado, né? Muito focalizada no Poder Executivo Federal. E uma das coisas até que eu estou falando na minha tese do doutorado é exatamente a importância dos novos atores, que envolvem desde que seria uma vertente people to people do BRICS, mas as cidades, os estados, e como eles podem fazer uma diferença e atuar muito mais na área de política externa, o que, no fundo, resultaria num grande processo de democratização da política externa. Mas essa é uma área complicada, meio espinhenta aí, mas uma alegria mesmo. Bom, estou muito feliz de ter chamado para falar hoje sobre a Índia, principalmente porque eu tenho visto que ele é um país, né, é uma parte do mundo ainda muito discutida no Brasil e que, infelizmente, tem ocupado aí grande destaque na mídia nacional, mas por aspectos negativos, né, que não refletem, eu diria, em nada a complexidade, a riqueza desse país. Também estou feliz por poder compartilhar um pouco minha experiência na área de BRICS. Eu participei da PPT brasileira, né, durante 2019, junto com o Sherpa brasileiro, que era o Norberto Moretti na época, e agora estou acompanhando de perto aqui os preparativos da PPT indiana e a sua evolução, né? Bom, são temas super complexos, acho que cada um desses temas daria aí papos super longos, então é uma tarefa bastante difícil. O que eu vou tentar fazer é levantar alguns pontos para reflexão, e daí nas Q&A a gente aprofunda ou não, vocês veem conforme tiver um interesse em questões particulares. Vou começar falando um pouco sobre a Índia, e antes de chegar na realidade atual, né, no que está acontecendo aqui no país hoje, é importante, para entender a Índia, acho que é muito importante a gente colocar ela num contexto mais amplo de rearranjo de poder na nova ordem global, né? Eu acho que assim, a gente não está aqui para discutir se o mundo está indo para um caminho unibipolar, multipolar, etc. Mas o que a gente vê hoje é que, independentemente do cenário para o que o mundo está caminhando, ficou claro que nenhuma grande potência sozinha tem condições de determinar questões críticas, né, na arena global. Ou seja, qualquer grande passo ou grande movimento estrutural, ele vai exigir a coordenação com outras potências, sejam emergentes ou tradicionais. E é nesse contexto que a gente tem que ver a Índia, tem que ver o Brasil, certo? Um contexto no qual eles assumem uma renovada importância. Seja como for, eu acho que a gente pode dizer que existe um consenso, né, de que está havendo uma transição de poder global em direção à Ásia, em direção ao Oriente. E que essa deriva para o leste, se assim possamos dizer, ela depende, óbvio, ela deve ser de parte a China, tá? Mas a gente não pode esquecer dos velhos tigres, dos novos tigres, Japão e, obviamente, da Índia. A Índia hoje é a sexta maior economia do planeta e é interessante ver, enfim, as projeções, né, sobre o futuro, sei lá, o mundo em 2050, tal. Alguns estudos, por exemplo, da PricewaterhouseCoopers falam que em 2050 a China será a primeira economia do mundo, a Índia a terceira, a Indonésia a quarta. A Indonésia, diga-se de passagem, é outro país no qual eu morei, amo a Indonésia loucamente. Os Estados Unidos seria o segundo e o Brasil o quinto, né? É também interessante notar que
todos os dados hoje indicam que o aumento da demanda global ela virá essencialmente da nova classe média asiática, né? Então, estima-se que 80% do aumento da demanda global até 2030 virá da Ásia. Isso gera uma enormidade de desafios e oportunidades, no caso, né, como estamos falando aqui com o público brasileiro, inclusive para o Brasil, e isso exige com que a gente tenha uma estratégia bem clara para essa parte do mundo, que a gente consiga implementá-la, mas eu acho que a gente está ainda bobeando, que a gente ainda está engatinhando, tem muito, muito a fazer. Primeiro, a gente precisa entender um pouco melhor essa parte do mundo. Bom, como que a Índia se insere, tá, nesse contexto? Tá? Bom, sexta economia mundial, em 2050 será a terceira ou quarta. Né? Segunda população mundial, eu acabei de olhar aquele World Population Meter, não sei o que, a Índia está com 1,39 bi de pessoas. Tá? Ela deve passar a China muito em breve, em termos de número de população. Tem uma população extremamente jovem, centros tecnológicos vibrantes, áreas industriais, uma agricultura bastante interessante, nem tanto produtiva, mas bastante quantitativamente bastante relevante. E a Índia, pela primeira vez, talvez desde sua independência, ela está projetando uma autoconfiança inédita. Bom, apesar do momento de crise atual, parece que os indianos estão finalmente notando ou entendendo melhor a importância deles nesse rearranjo de forças global, o que tem gerado uma política externa mais proativa, o que tem gerado um posicionamento da Índia no mundo e o que tem gerado discussões como essa que a gente está fazendo, que há 10 anos atrás, imagina que vamos falar sobre Índia, por quê? Né? Era isso que possivelmente passaria na cabeça de alguém aí no Brasil. Isso nem estava previsto para eu falar, mas eu lembro até hoje, acho que foi 2010, quando a minha turma e a do Bruno, a gente estava começando a ir para o exterior, eu lembro que um colega nosso de turma foi para Pequim. Gente, 2010, tá? O pessoal falava, você é louco? Por que você vai para Pequim? Nossa, mas o que você vai fazer lá na China? E eu nunca vou esquecer disso. Gente, ontem, em 2010, há 11 anos atrás, um cara que estava indo para Pequim era chamado de diplomata. O que você vai fazer lá? Veja como o mundo está mudando, né? É interessante isso. E, bom, e a Índia, nesse processo todo, o que ela tem feito? Ela tem buscado uma série de alianças, né? Ela tem uma relação bastante próxima dos Estados Unidos, que oscila nos governos republicanos e democratas. Os republicanos costumam ser mais pró-índios, os democratas um pouco menos, digamos assim. Uma relação com a Rússia, né? Principalmente na área de compra de armamento militar e alianças político-estratégicas. No dia 8, 4 dias atrás, teve uma reunião de líderes da Índia e da União Europeia, na qual eles anunciaram a retomada das negociações com um amplo acordo de facilitação de comércio, que estava parado desde 2013, acho que é uma informação bastante relevante. Onde a coisa empaca um pouco é com a China, né? Então, a gente sabe que a Índia tem conflitos, atritos, digamos assim, importantes com a China. Isso, enfim, é uma história bastante longa, mas, ultimamente, isso tem refletido nas regiões de fronteira com algumas incursões chinesas em território indiano. Né? Em 2019, principalmente depois de 2019, a Índia ela revogou o artigo 370 da Constituição, que é o que tirou o status especial da região da Caxemira. Tá? Isso foi altamente questionado na área de direitos humanos, houve uma série de violações de direitos humanos, etc. Em paralelo a isso, eles criaram uma região autônoma do Ladakh. Eu estava no Ladakh há 2 semanas atrás. Tá? A China desaprovou completamente, obviamente, foi toda uma estratégia geopolítica. Mas foi muito interessante, porque quando eu fui para o Ladakh, o que você vê... bom, então estamos falando das regiões mais militarizadas do mundo, né? É impressionante a quantidade de militares indianos, e eu fui para um lago chamado Pangong Lake, e na outra ponta existe uma mobilização chinesa, tá, para ocupar aquela área. É uma coisa muito interessante ver isso de perto, como funciona esse conflito geopolítico, né? E a Índia tem buscado, então, contornar isso por meio de alianças, como eu falei. O Quad também tem sido fortalecido. O Quad é um agrupamento de Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, tá? Que recentemente retomou também o vigor, digamos assim. O foco original é uma Free and Open Indo-Pacific Area, mas que vem ampliando, inclusive, o seu escopo, né?
Mas, enfim, dito isso, obviamente, também não vou negar, e eu falei aqui, né, a Índia como potência e tal, mas tem desafios enormes aqui a enfrentar, né? Os conflitos sociais são enormes, o sistema de castas, que um dia me convida, Ana, para falar sobre isso, que é um tema fascinante, eu adoro. Não sei se aqui seria o lugar apropriado, mas é muito interessante. Muita desigualdade, corrupção. É uma sociedade ainda basicamente rural, né? Dependendo das estatísticas e das metodologias utilizadas, a gente fala de 60% até 70% rural. Então, imagina como funcionará esse processo de urbanização. Enfim, são desafios muito importantes, né? E dito tudo isso, é muito interessante notar que, apesar dessa complexidade, desses 5.000 anos de história da Índia, né? Como ela ainda é muito pouco conhecida no Brasil, né? Como a gente ainda sabe muito pouco sobre a Índia e normalmente associa a Índia a estereótipos. Em 2018, eu estava em Berkeley fazendo um mestrado, eu já sabia que eu estava vindo para a Índia e eu fiz uma pesquisa muito básica, entrevistei 100 brasileiros perguntando para eles: quando você pensa na Índia, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Tá? Eu não lembro exatamente os figures, né? Mas eu acho que assim, algo em torno de 85% a 90% responderam entre yoga, Gandhi, sujeira e miséria. Tá? É muito pouco, né? É muito simplista você, né, definir uma Índia dessa forma. Eu estou falando de pessoas de classe média alta, pessoas educadas, tal, né? E eu acho que é uma coisa muito interessante. Bom, rapidamente, só para dar uma introduzida, as relações entre Brasil e Índia, na esfera multilateral, elas vêm de longa data, tá? Principalmente ancoradas no interesse comum na reforma de governança global, né? Então, a gente vê, por exemplo, o Brasil e a Índia atuando juntos no BRICS, no IBAS, no G4, no BASIC, no G20 mesmo, são grandes parceiros, né? Mas na esfera bilateral, a aproximação entre os países é relativamente recente. Bom, eu acho que a gente pode usar como um marco. Em 2006 foi assinada uma parceria estratégica entre os dois países, né? Essa parceria estratégica tentou dinamizar alguns setores, não andou tanto para frente, mas em 2020, com a visita do Bolsonaro, enfim, realmente a relação bilateral deu uma deslanchada, tá? O Bolsonaro veio com uma delegação de 6 ministros, 120 empresários, realmente uma missão muito, muito grande, que resultou num plano de ação por fortalecimento dessa parceria estratégica, tentando, então, ver o que iria funcionar e o que não iria, e focar naquilo que pode gerar resultados concretos. Foram assinados 15 acordos e MOUs, né, na área de investimento, seguridade social, energia, medicina tradicional, oil and gas, né? Os líderes também anunciaram um compromisso de duplicar o comércio bilateral nos próximos anos, bastante realista, mesmo na época, ainda mais depois do Covid, sendo muito realista, mas não deixa de ser um sinal de que existe um comprometimento de ambas as partes em dinamizar, né, as relações cada vez mais. Também foi anunciada a intenção de ampliar as linhas tarifárias do acordo Mercosul-Índia, né? E, como resultado de todo esse processo, o que a gente viu, por exemplo, e acho que isso saiu na mídia brasileira com um cunho um pouco mais positivo, foi lançado recentemente o primeiro satélite de tecnologia 100% brasileiro, a Amazônia 1, pela Índia, né, com um foguete indiano, né? Isso acho que foi uma coisa muito bacana. Também existe uma cooperação significativa na área de biocombustíveis, etc. Então, eu diria que assim, o grande desafio mesmo é a falta de conhecimento recíproco. Ainda existe uma desconfiança, ainda assim, nossa, o que é a Índia? E na Índia também, né? Brasil, o que é o Brasil, né? Isso ainda existe. Bom, feitas essas considerações bastante genéricas, só para botar a Índia num contexto, como é que está a situação agora na Índia, né? O que está acontecendo na Índia? Há um mês atrás, estava todo mundo fazendo festa, restaurantes tudo aberto, estava vida normal, tá? Eu até brincava que eu dizia que daqui a 5 anos haveriam teses de doutorado para tentar explicar o porquê é tão baixa a taxa de mortalidade na Índia, né? Então, a gente estava todo mundo celebrando. Mas o que aconteceu, então? Bom, de uma hora para outra, eclodiu essa crise monstruosa e a Índia se tornou o maior epicentro, né, da pandemia, a maior preocupação global. Bom, são várias causas disso tudo, né? Obviamente, a primeira, as variantes mais infecciosas, né? Isso seguramente é uma questão estrutural. Outra coisa é a questão do aumento das interações sociais sem restrição.
tá? A Índia tem festivais gigantescos, um deles muito famoso chama Kumbh Mela. Kumbh Mela normalmente junta assim, 200 milhões de pessoas ao longo de 3 meses. Esse ano foi menorzinho, foram só 10 milhões ao longo de um mês. Teve o Holi, que é um festival sagrado. Isso aglomerou muita gente. Em paralelo a isso, tiveram campanhas eleitorais em vários estados, dos quais participaram o próprio primeiro-ministro, o Amit Shah, que seria o ministro da Casa Civil, aglomerações enormes, tá? E ninguém estava nem aí para máscara, para esse tipo de coisa. Quando a coisa começou a pegar fogo e começaram a ver que os casos estavam aumentando muito, o governo, de fato, foi pego de surpresa. Eles não estavam imaginando que assumiria essa proporção, mas realmente tiveram uma reação muito tardia em grande parte por causa do custo político que seria implementar novas medidas restritivas no país. Tá? Em paralelo a isso, o sistema de saúde, que já é bastante frágil, começou a colapsar. Tá? Eu acho interessante dizer em Delhi é uma cidade de 20 milhões de habitantes, né? Grossolanamente, grosso modo. Tem 4.671 leitos de UTI apenas. Tá? Todos estão completamente lotados. Então, se eu precisar para UTI agora, já era. Tá? A situação, então, colapsou. E também tem uma outra variável, que é a questão da cobertura da vacina em números relativos. Tá? Em números absolutos, a Índia tem vacinado uma média de 3,6 milhões de pessoas por dia, com a meta de chegar a 10 milhões. Em números absolutos, é bastante significativo. Tá? Agora, considerando que é 1,4 bi de pessoas, a cobertura ainda é relativamente baixa. Está liberado agora a vacinação para todas as pessoas com mais de 18 anos. Eu fui vacinado semana passada já, pelo sistema do governo. Você entra num app, escreve seu nome, leva o passaporte, funcionou otimamente. Agora, não é tão fácil para conseguir, fiquei uns 3 dias tentando, estava tudo lotado, tal, mas vai conseguir. Bom, o que a gente vê, então, é que existe uma realidade que é realmente heartbreaking, tá? A gente está falando em 400 mil novos casos por dia, 4 mil mortes, e existe uma certeza, isso eu afirmo para vocês, que a realidade mesmo é, no mínimo, 2 vezes pior, se não, tem gente que fala que é até 10 vezes pior, tá? Eu vi um estudo de um professor da Brown University que fala que as mortes, com base nos crematórios, na atividade dos crematórios ao ar livre, que chega a 25 mil mortes por dia, tá? Detalhe, eles queimam os corpos aqui, tá, gente? Eles não enterram. Então, parece uma bobagem, a maioria de vocês deve saber, mas às vezes você vê umas imagens no Brasil de crematórios ao ar livre. Bom, eles realmente querem. Você vai para Varanasi e você vai e visita o crematório. É uma coisa até meio maluca. Então, as estatísticas são bastante pouco confiáveis, tá? Seja como for, a perspectiva é de continuidade de aumento, tá? Bom, o que está sendo feito? Tá? Aqui existem, desde meados do ano passado, foi transferido do governo central para os governos estaduais as políticas de restrição. Né? Então, tem basicamente 2 políticas, o curfew e o lockdown. Curfew é o toque de recolher noturno, lockdown é o confinamento. Delhi, a gente está em confinamento. Já faz 3 semanas, eu estava em Goa, voltei semana passada, mas já faz 3 semanas que você não pode sair de casa. Tá? A não ser que você esteja indo para a farmácia ou para o mercado. Tá? O que você vê é a polícia dando paulada em quem está saindo sem justificativa ou tomando multa, etc. Isso é bastante rigoroso. Questão da produção de vacina. A Índia está intensificando a produção de vacina. Não sei se vocês sabem, mas 60% das vacinas no mundo são produzidas na Índia, né? O que fazia, inclusive, com que a Índia estava anunciando a ambição de se transformar na farmácia do mundo, né? E ela estava usando muito bem o que a gente chama de diplomacia das vacinas, né? Prestando cooperação internacional, doando vacinas, vendendo vacinas. A Índia já vendeu 70 milhões de doses até o momento, inclusive para o Brasil. O Brasil foi o primeiro país a receber o primeiro lote comercial da Índia, que foi em 22 de janeiro, da AstraZeneca, 2 milhões de doses, depois recebeu mais 2 milhões de doses e depois não recebeu mais. Tinha um acordo para receber 20 milhões de doses da Biotech, de uma vacina chamada Covaxin, mas a Anvisa não autorizou e a gente perdeu o bonde. Acho que vai autorizar com atraso, mas a ordem já não vai estar à disposição para a gente. Tá? Bom, são 2 vacinas aqui, a AstraZeneca e a Covaxin. A AstraZeneca é produzida pelo Serum Institute, que é o maior produtor mundial de vacinas, e a Covaxin pela Bharat Biotech. O Serum Institute produz 70 milhões de doses de vacina por mês,
e vai aumentar para 100 milhões. A Bharat Biotech produzia 5, vai aumentar para 50 milhões de doses por mês. A gente está falando de números monstruosos. Tá? A Sputnik está chegando, ela foi aprovado o uso emergencial e um laboratório indiano chamado Dr. Reddy's vai produzir a Sputnik aqui também. Com relação à Pfizer, a Janssen e a Moderna, a Índia está em negociação, ela está um pouco atrasada, sim, mas já existem diálogos, né? Então, bom, mas com tanta vacina, né? Como é que está faltando vacina? Como é que está, né? Por que não estão vacinando então mais gente? A gente entra em alguns problemas estruturais. Obviamente, os gargalos industriais e os atrasos. Não é tão simples você aumentar a produção de vacina assim de uma hora para outra. Você precisa de uma estrutura mesmo, de uma infraestrutura que não acrescenta de um dia para o outro. Mas o maior problema é a questão do acesso aos insumos. Porque se a Índia produz 60% das vacinas do mundo, 70% dos insumos vêm de outros países, principalmente da China. E daí tem aquela relação geopolítica complexa. Então, a Índia está disputando fronteira, está em guerra, vai em algumas partes da Caxemira e de Arunachal Pradesh com a China, e tentando comprar insumos para fazer vacina. É uma questão bastante complicada. Inclusive, uma série de países também impuseram restrições de importação de insumos para vacina, né? O que só agrava a situação. Então, por causa de tudo isso, está realmente tendo uma falta de vacina, tá? A Índia está tentando comprar mais, criou um fast track para aprovar vacinas mais rápidos, tirou os impostos de importação de vacina, e, enfim, deu autoridade aos estados para comprar vacinas no livre mercado, que está criando um problema de preço bastante sério, porque estão inflacionando o preço das vacinas, mas, enfim, essa é uma outra história. E a Índia também tem recebido muita ajuda internacional, né? Isso é uma coisa até, enfim, é notável, eu diria que é um fenômeno notável esse processo de ajuda mundial à Índia. Atualmente, 28 países já anunciaram ajuda. Os Estados Unidos agora está enviando 20 milhões de doses da AstraZeneca, a OMS, enfim, Rússia, empresas privadas, Google, Microsoft, né? Todo mundo ajudando a Índia. E hoje eu li um artigo muito interessante. Por quê, né? Porque tem dó, por piedade, por compaixão? Não, né? A gente pode identificar uma série de variáveis sendo muito pragmático. Acho que assim, primeiro, obviamente existe um efeito de imagens impactantes, né, que é o CNN effect, né? Todo mundo vê esses crematórios, então existe uma pressão popular de outros países para ajudar. Mas também tem uma comunidade de expat indiana gigante, né, mundo afora. Um sentimento internacional e uma importância estratégica da Índia. A Índia realmente tem uma importância estratégica no mundo. A Índia não pode colapsar. As pessoas precisam da Índia, né? E daí, fazendo um link, daí eu falo agora só mais 2, 3 minutinhos e encerro, é exatamente nesse caótico contexto, então, que a Índia assumiu a PPT, né, a presidência pro tempore do BRICS, né, justo no ano em que o BRICS está fazendo 15 anos. Né, foi criado em 2006, né, a primeira reunião de cúpula em 2009, e aí, nisso ela me pareceu bastante sensata. Né, o mote da PPT indiana é exatamente esse, né, 15 anos de BRICS. Cooperação intra-BRICS para continuidade, consolidação e consenso. Então, a ideia da Índia é o quê? Diante do cenário de dificuldade, ao invés de fazer uma presidência altamente ambiciosa, aproveitar esse momento para fazer uma inflexão, uma reflexão sobre a existência do BRICS, fazer um balanço dos mecanismos e das instâncias do grupamento e tentar atualizar o BRICS, transformar o BRICS num grupo mais contemporâneo, mais impactante, focando naquilo que realmente ele está funcionando, né? As prioridades identificadas foram reforma do sistema multilateral, que é uma constante na agenda indiana e do BRICS, com foco na ONU, FMI, Banco Mundial, OMC e OMS, né? Cooperação em terrorismo, que também é um tema bastante de interesse da Índia, obviamente o combate à pandemia, muito embora é um tema um pouco mais complicado para ser discutido no âmbito do BRICS, a aplicação de soluções digitais e tecnológicas para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, focando em tecnologia de informação, e o elemento dos intercâmbios interpessoais, que eu acho que para mim é um elemento chave, né, esse terceiro tripé do BRICS, né, que é cultura e people-to-people exchange. Promover mais encontros parlamentares, acadêmicos, empresários, jovens, porque realmente na esfera de governo, o BRICS ele teve, né, essa densidade institucional, mas parece que dele deu uma empacada, né? Ele deu uma travada por uma série de variáveis. Agora, no nível da sociedade, acho que ainda tem muito a ser feito, né? Entre cidades, né?
Enfim, isso é uma coisa que funciona e que pode trazer bastante resultados bacanas. A presidência do BRICS indiana prevê 120 encontros, né? A cúpula deve ser em setembro em Nova Delhi. Depois vai ter um outro encontro de líderes à margem do G20 em outubro em Roma. Tem uma reunião de chanceler prevista agora para 31 de maio e 31 de maio e 1º de junho. Era para ser presencial em Udaipur, virou virtual. A novidade que eu queria chamar a atenção aí é que a ideia é fazer 2 declarações. Uma tradicional, né, sobre os temas da agenda internacional, e uma outra sobre a reforma do sistema multilateral. Existe um draft circulando. A Índia está querendo emplacar uma declaração para a reforma, né, dessas instituições que eu falei, ONU, FMI, Banco Mundial, OMC, OMS, buscando maior representatividade dos países emergentes, e tentando avançar o apoio da Rússia e da China para uma vaga dos outros países no Conselho de Segurança, né? Que é um tema bastante complicado. Isso nem constou na declaração de Moscou, né? A sensação que dá, e eu participei de negociações a esse respeito, é que está todo mundo meio, com perdão da palavra, de saco cheio daquele discurso tradicional que vinha tomando as declarações do BRICS, muito vago, sabe? Falando, não, a gente vê com bons olhos uma eventual entrada desse país. Na verdade, estão querendo um apoio de verdade, o que nunca vai acontecer. Tá? A China nunca vai apoiar a entrada da Índia e por aí vai. Tá? Bom, estão previstas 20 reuniões militares e tal. Fazendo uma avaliação muito rápida da PPT indiana, e daí eu encerro, prometo, o que eu posso dizer, né, com base no que eu tenho visto? Bom, ela seguramente será um pouco menos ativa que a presidência russa, tá? O que, por um lado, é bom, como eu falei, porque ele vai gerar espaço para uma reflexão sobre a real utilidade de algumas reuniões do BRICS. Tem muita reunião que realmente não faz sentido, gente, sendo muito sincero. Sabe, ver uma coisa cresceu demais e tem coisas que você fala, nossa, mas para que estão fazendo isso? Vira mais um estorvo do que sei lá, algo para buscar um resultado concreto. O resultado, o calendário de eventos é mais enxuto, estão falando de 120 encontros, os russos fizeram 137, tá? O que a gente vê é que a Índia vai tentar atuar de maneira bastante tópica e instrumental, mas a gente vê, obviamente, que a rivalidade sino-indiana deve atravancar um pouco os resultados dessa PPT indiana. Tá? O que, por exemplo, a gente já viu no caso da proposta sul-africana de criação do Centro de Pesquisa de Vacinas, BRICS. Né? A China sugeriu um modelo de financiamento, a Índia, olha, sinceramente, a Índia mal leu ou mal viu a proposta. Ela vetou porque foi proposta pela China. Tá? Enfim, eu poderia falar muito mais sobre isso, acho que eu vou parar por aqui. Eu só queria chamar a atenção, antes de encerrar também, que a Índia também está pedindo o IBAS, tão longo, tão esquecido, né? O desaparecido IBAS, que continua, ao meu ver, o fundo IVAS continua uma ferramenta de cooperação internacional sul-sul genial. O Brasil precisa abrir um pouco mais os olhos, tá? Eu acho que é bastante importante e correndo tudo bem, haverá reunião de cúpula à margem da reunião dos BRICS, tá? Para encerrar mesmo, eu queria só fazer uma reflexão com relação a BRICS. Eu acho que o que a gente tem visto no Brasil é uma grande oscilação, talvez até uma falta de estratégia do Brasil com relação ao BRICS, de uma forma clara, tem variado de governo para governo, de liderança para liderança. Mas uma coisa para mim que tem que ficar muito clara é que a adesão ao BRICS tem que ser vista como uma política de Estado e não de governo. Ela realmente hoje, tá? O BRICS é um fórum tão privilegiado para o Brasil ter diálogo com esses países. Imagina o presidente do Brasil se reunindo com o presidente da China, da Rússia e da Índia 2 vezes por ano. Vamos ser realistas, o Brasil é muito importante, mas a gente está falando de países com os quais a agenda deles é muito complexa. Então, o BRICS oferece um espaço muito privilegiado para o Brasil. E o que a gente vê é uma grande oscilação do Brasil nesse contexto. Acho que a gente tinha que ter muito claro que o BRICS tem que ser tratado como política de Estado e não de governo, até como forma de evitar essa digamos, falta de previsibilidade da participação brasileira no âmbito do BRICS. Gente, me alonguei um pouco, queria agradecer, realmente obrigado, uma alegria. Estou vendo a cara do Bruno aqui, Bruno, pô, que alegria, cara. De verdade, viu? E, bom, agora deixo aí a Ana tocar as Q&A, vamos ver se tiverem dúvidas, terei o prazer em responder.
Obrigadíssima, Gustavo. Acho que foi muito legal, porque você deu um panorama amplo, né? Tanto da Índia em si, quanto o país pouco conhecido nosso, quanto da situação da pandemia, e dessa presidência pro tempore, né? E das perspectivas, que eu acho que são fundamentais, esses seus últimos pontos, para a gente pensar o futuro, né, dos BRICS. Então, te agradeço muitíssimo. Então, aproveito para contar uma anedota, né? Nós tínhamos uma reunião agendada com o Bruno, né? Jamais imaginaria que vocês se conheciam. Contei para o Bruno da iniciativa da série BRICS na Conjuntura e falei que em maio teríamos um diplomata que está na Índia. Quem é? Eu falei, Gustavo Westman, não acredito. Então, foi uma coincidência feliz e eu fico, né, muito animada de poder proporcionar essa junção entre vocês. Nós temos perguntas do público, nós temos pouquíssimo tempo agora, não quero também tomar muito mais a agenda de vocês, tanto do Gustavo quanto para o Bruno. Eu queria fazer um brevíssimo comentário e questionamento, né, se vocês pudessem comentar, e vou ler aqui as perguntas que vieram no Q&A e no chat. Na última reunião que a gente teve do BRICS na Conjuntura, né, foi com o Paulo Nogueira Batista, o ex-diretor do NDB, pessoa próxima nossa, um grande intelectual economista brasileiro, né? E eu já questionava ele naquele momento, quer dizer, a pandemia ela revelou o melhor e o pior dos BRICS, né? Eu acho que a área de saúde sempre foi uma área de cooperação entre esses países, eram países em desenvolvimento, países do sul global, antes do contexto do próprio BRICS e obviamente, da pandemia. Então, a gente tem aí, no final da década de 90, toda a atuação conjunta do Brasil e da Índia na OMC para o acesso a medicamentos HIV/AIDS, né? Isso ficou marcado na história da OMC. Isso ficou marcado, obviamente, para a parceria entre Brasil e Índia. A gente teve agora essa articulação entre Índia e África do Sul também nessa discussão de patentes. A gente viu, isso é real, né? A colaboração de países BRICS com a ajuda individual da Índia e da China, em particular, para a provisão de equipamentos de proteção individual. A gente teve os desembolsos do novo Banco de Desenvolvimento para ajuda à recuperação da pandemia. Então, cada país BRICS conseguiu um crédito individual nesse contexto emergencial para a pandemia, mas, por sua vez, também a pandemia revelou aqueles espaços, aquelas áreas ou aquelas relações que já vinham fragilizadas e se fragilizaram ainda mais. E o canal BRICS, a minha questão, o canal BRICS não funcionou, quando poderia ter sido acionado para funcionar, por exemplo, na discussão e nas relações entre Brasil e China, mas eu acho que isso tem outro contexto, e agora nas relações com a própria Índia, né? Me chamou muito a atenção que esses canais e os grupos de trabalho e o canal IBAS, por que isso não foi mais utilizado no momento de crise, né? Já que a gente tanto estuda, tanto fala, tanto age nesses canais diplomáticos, por que eles não foram efetivamente acionados? O que estava ali que causou, enfim, a não fluidez, né, das relações, por exemplo, entre o Brasil e a Índia nessa provisão das vacinas, né? E um dos elementos que Paulo Nogueira apontava, quer dizer, o futuro dos BRICS, né? 2 pontos, né? O primeiro, que eu acho que todos teríamos concordância, é o papel do Brasil. O Brasil tem que tomar os BRICS como uma política de Estado, como você colocou. O Brasil tem um protagonismo importante na própria criação dos BRICS, e o Brasil precisava manter o BRICS como central na sua política externa, na sua estratégia de desenvolvimento, e isso se perdeu. Mas o outro ponto fundamental, eu diria que é a pedra no sapato, é a relação entre Índia e China, né? Que a gente teve antes da pandemia já conflitos de fronteira, já uma disputa entre 2 potências asiáticas, e isso se acirrou, né, nesse contexto da pandemia, diante da aproximação com os Estados Unidos, diante de outras aproximações e um distanciamento ainda maior da Índia. Mas eu queria, talvez, Gustavo, se você puder comentar, pergunta para mim que é relevante, qual é o futuro dos BRICS nesse contexto, né? O que a gente pode esperar? Se você acha que
razoável a gente pensar uma expectativa mais otimista dessa cúpula de setembro, tendo em vista que a gente está, em alguma medida, já saindo da pandemia, a tendência é de recuperação nesse segundo semestre, e se essa cúpula pode servir de espaço de, talvez, repactuar isso, né? Para seguir num futuro mais fluido e mais próspero entre esses países. Se você tem essa avaliação mais otimista ou se você tem uma avaliação mais pessimista. Eu tenho outras perguntas pontuais, mas agora eu vou deixar para o público. E vou ler aqui, tem algumas questões para o Bruno nesse eixo que eu acho que é muito importante, que é dos governos subnacionais, dos governos das prefeituras e estados, que são um eixo fundamental também para os BRICS. A Rafaela, que é mexicana do IRI, pergunta: gostaria de saber se há algum planejamento para o encontro de 2021 de prefeitos e líderes subnacionais, como vem ocorrendo desde 2011, como, por exemplo, o Fórum de Cidades Amigas e Cooperação entre Governos Locais dos BRICS e o Fórum de Urbanização dos BRICS. O Bruno está respondendo aqui, acho, mas se quiser falar para o restante do público, fique à vontade. Maurício Rocha, boa tarde. Ótimo ver bons amigos aqui. Minha pergunta: o que o Brasil e a Índia podem fazer no curto prazo, em termos da parceria bilateral, para ajudar no combate à pandemia? Fernando Ribeiro, para Gustavo: como tem evoluído recentemente a posição do governo indiano em relação à abertura comercial e negociação de acordos? Também Fernando complementando: por que o país optou por ficar fora do RCEP, aquele acordo regional liderado pela China, né? Luiz Henrique Braga de Avelar: Gustavo, você acredita que a rivalidade sino-indiana pode vir a ser instrumentalizada pelas potências ocidentais, especialmente os Estados Unidos, como forma de barrar, desacelerar ou até mesmo se opor ao crescimento chinês e suas ambições? E no chat a gente teve a questão da Nathalie Beguin. Nathalie, que bom que você está aqui. Gostaria de perguntar para o Gustavo, gostaria de falar para o Gustavo um pouco, que o Gustavo fale um pouco da democracia na Índia, um aspecto mais político. Deixo então com vocês, Bruno, se quiser comentar um pouco de forma geral ou mais específica da pergunta. Não, claro, eu agradeço mais uma vez, Ana. Gustavo, você é uma inspiração para a gente. Obrigado por ter tido a chance de ouvir você falar sobre Índia. Vou reagir muito rapidamente aos pontos levantados pela Rafaela e pelo Maurício. O Gustavo mencionava há pouco que são pensados mais ou menos 130 encontros, não é isso, Gustavo? 120 em contraposição aos mais de 130 da PPT russa. Eu imagino que o Gustavo não tenha mapeados na cabeça dele todos esses encontros. Então, eu pedi ajuda aqui ao pessoal da coordenadoria, Rafaela, para mencionar que, tradicionalmente, uma cidade do país anfitrião cedia o BRICS Friendship Cities and Local Government Cooperation Forum. No ano passado, em outubro, esse fórum foi sediado em Kazan e foi online. Não foi divulgada ainda a data e a cidade que sediará o fórum em 2021, mas existe expectativa da realização desse fórum nesse ano, sim. O Maurício pergunta sobre o que pode ser feito agora, né, entre Brasil e a Índia para avançar no combate à pandemia. Há muitas possibilidades, Maurício, no âmbito subnacional, no contato entre as cidades, entre os estados, as províncias, as empresas, os laboratórios, os centros de pesquisa que atuam nas cidades. Então, se eu puder, enfim, dar um palpite, o que pode ser feito é apostar nesses canais que ainda são pouco explorados e têm surtido efeito inacreditável quando são acionados. A gente tem visto isso, inclusive, acontecendo no Brasil, no avanço do contato de cidade a cidade no combate à pandemia, e é o que tem dado certo no atendimento, enfim, no combate à pandemia na ponta mesmo. Então, meu palpite é esse: apostar nesses canais que ainda são pouco explorados.
Obrigada, Bruno. Gustavo? Bom, legal, agradeço aí as perguntas. Isso que o Bruno falou é uma coisa muito interessante, a questão de explorar esses novos canais, cidades, institutos, academias, é uma tecla que eu tenho batido muito mesmo. Né? Eu queria comentar sobre isso, desculpe, mas são tão efetivos, né? O people to people que você comentava e que a gente precisa valorizar, né? Enquanto os estados andam em ritmo passo de elefante, é tudo muito lento, é tudo muito complexo, é tudo muito complicado. E realmente, por exemplo, quando você leva para a esfera das cidades, as pessoas têm muito mais, ciência dos problemas concretos que têm que ser enfrentados de uma forma... Você enfrenta, é muito mais tangível, né? Muitas vezes, quando você está tratando, por exemplo, eu participava das negociações do BRICS lá em 2019, eram questões que, por vezes, pareciam tão etéreas, tão longe, sabe? Eu lembro da PPT brasileira, por exemplo, a área de tuberculose é um tema de grande relevância, a questão de seminários sobre aleitamento materno, mas assim, a gente tratava isso como se fosse uma coisa assim, etérea. Agora, não, tem gente que vai estar lá, que vai aprender com aquilo. Quem que é exatamente que tem um interesse naquilo? Por que não deixa essas pessoas falarem, ao invés de deixar eu, um diplomata que não tem a menor noção disso, cuidar do tema? Obviamente, o papel de coordenação, seguramente, entendeu? Mas cuidar disso... Bom, deixa eu tentar passar muito rapidamente por tudo isso, que são questões aí ultra complicadas. Eu vou começar pelo seu ponto, Ana. Eu acho que, assim, por que os canais não foram tão acionados, né, do BRICS no contexto da pandemia? Eu acho que existe um processo natural desses países, em momentos de grande crise, se fecharem para si mesmos, e cada um aquela lógica egoística, né, realismo na arena global, que faz com que eles estejam mais preocupados com o seu interesse do que com os dos outros. Existe a questão das diferentes percepções sobre as soluções, e nisso entra o Brasil, por exemplo, a questão do waiver na OMC das patentes de vacina. Isso é um clássico ponto, não vou entrar a fundo nisso, mas é um ponto que já gera uma questão estrutural aí de diferença de percepção com outros países, né? A questão também das outras prioridades, tá? Eu lembro muito bem, de eu participando das reuniões, ver a China e a Índia na mesa de negociação do BRICS é quase caricatural, tá? É uma coisa assim que chama, até a hora que você fala, gente, isso aqui não vai dar em nada, me tira dessa sala, já sei que isso não vai andar. Por isso que eu acho realmente que o futuro do BRICS, ele está, e por isso essa presidência pós-tempore da Índia pode trazer um resultado bacana. Eu acho que o futuro do BRICS está na identificação de áreas de interesse comum, efetivo, nas quais essa parceria pode realmente funcionar. E no canal People to People, que esse já existe, ele já transcendeu os estados, ele já é maior do que o BRICS a nível de encontros de chefes de Estado. São encontros que já existem por si próprios, já têm vida própria, entendeu? Isso já existe. O que tem que reforçar isso, o governo tem que reforçar isso, botando mais dinheiro nisso, dando maior apoio, tá? Mas eu acho que é assim, esse é o futuro, tá? A gente não vai conseguir utilizar o BRICS para resolver grandes questões complexas, porque realmente é isso, a gente tem países que não concordam entre si. A gente tem a África do Sul e a China. Sabe, a segunda maior potência mundial com a África do Sul, que é relevante, mas sejamos realistas, não é tanto. Enfim, né? Sendo muito, muito, muito sincero mesmo. Bom, eu acho que essa resposta do Bruno com relação ao combate à pandemia, eu gostei muito da resposta dele, então acho que a gente fica por aí. A posição do governo indiano com relação à abertura comercial, a Índia tem cada vez mais optado por fazer acordos comerciais, ou seja, ela está, sim, se abrindo, mas, por outro lado, ela lançou recentemente uma política de autossuficiência que tem gerado muitas críticas. Ou seja, esses países muito grandes, que incluem Brasil, China, Índia, tem aquela armadilha do mercado interno, tá? E cria problemas enormes com consequências bastante duras. Mas, basicamente, a Índia quer atrair investimento para cá. Ela quer que todo mundo venha produzir aqui, né? Agora, em paralelo a isso, ela está sim, disposta e ela tem ampliado as negociações, tanto é o caso aí do acordo com a União Europeia, que ela vai relançar negociações, o acordo com o Mercosul, que ela está disposta a ampliar as linhas tarifárias, e por aí vai. Bom, o negócio da RCEP,
Isso daria também uma longa resposta, mas acho que assim, a grande resposta em uma palavra é China. Entendeu? Por exemplo, a Índia está fora do Belt and Road, né? A Índia ficou fora. Tem muita gente que critica, fala, pô, você vai perder essa mamata, vai perder investimentos chineses? Mamata, vírgula, né? Porque depois a gente vê que esses investimentos chineses aí estão gerando endividamento. O Paquistão, por exemplo, está com o maior endividamento da história por causa da grande solidariedade do irmão chinês, né? Então, calma, vamos olhar isso com bastante cautela. Se o Ocidente está usando essa rivalidade em China-Índia em benefício próprio, mas seguramente, entendeu? O próprio Brasil, ao estar buscando esse aproximamento, enfim, a gente viu críticas do nosso presidente à China desde o início do governo, tal, enfim, que depois voltou meio atrás, ninguém sabe se voltou, se não voltou atrás, mas essa aproximação com a Índia não deixa de ser uma alternativa à China. Então, os Estados Unidos fortalecendo aí esses canais, por exemplo, o próprio Quad, tá buscando uma aproximação maior com a Índia para conter o avanço chinês no Mar do Sul da China. Tudo isso, gente, é explorar essa rivalidade. O Paquistão recebendo recursos da China loucamente, entendeu? Por quê? Porque a Índia é um rival. E daí a Índia, como resposta, começou a doar vacina para o Paquistão. Nunca tinha feito isso na vida. Ou seja, é uma questão geopolítica muito, muito complexa. E para encerrar sobre a democracia na Índia, bom, gente, eu acho que a Índia está dando início a um novo modelo de democracia. Eu estava até escrevendo um artigo aí falando de que a democracia, como a gente conhece, essa tripartição de poderes, né? Eu acho que essa democracia, ela, de alguma forma, está falhando, o que não significa que democracia falhou. Enfim, eu acho que tem formas de você contornar isso. Agora, o que a gente está vendo aqui na Índia é uma democracia autoritária. A gente tem um governo extremamente autoritário, que está aumentando a concentração de poderes, está usando a máquina pública para aumentar poderes. O BJP é um partido que também identificou como inimigo comum, né, que é uma estratégia bastante clausewitziana, né, para unir, né? Então, todo mundo que não é hindu, né, entre aspas, inimigo, o que tem gerado problemas enormes com as minorias, que não são tão minorias, né, a quantidade de 200 milhões de muçulmanos na Índia, até mais. Então, é uma democracia autoritária, é uma coisa, uma vertente, é um novo modelo de democracia, mas que também daria uma conversa bastante longa. Mas eu acho que com isso eu pelo menos pincelei aí um pouco de tudo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Bruno. Obrigada a todos que participaram aqui. Eu acho que foi riquíssimo. Queria muito agradecer a ambos a oportunidade de tê-los aqui, vocês terem disponibilizado seus tempos, que eu sei que é muito difícil nesse momento para todos, para estar aqui com a gente. Acho que foi muito rico, nosso público ficou o evento todo. A nossa ideia é exatamente isso, proporcionar momentos e espaços informativos e de debate para o público sobre os países BRICS em temas pertinentes da conjuntura internacional. Então, agradeço muitíssimo, Gustavo, pelo horário e pela distância, né? Mas ainda assim, sendo possível ter você aqui com a gente. E Bruno também, pela sua disponibilidade para poder estar aqui fazendo essa abertura e participando com a gente. Eu espero que não seja a única vez, que a gente tenha outras oportunidades e possamos também continuar fazendo coisas juntos, quem sabe aí relativas à questão urbana das cidades, nos BRICS e coisas afins. Então, eu queria muito agradecer a todos e todas que estão aqui ainda, queria agradecer a equipe do BPC por toda a parte técnica, todo o apoio para montar essa atividade. Queria passar, então, a palavra a vocês para, se quiserem fazer um encerramento. Fiquem à vontade. Obrigado, Gustavo. Bem, em nome da Prefeitura, do prefeito Eduardo Paes, agradeço imensamente o convite, a gentileza e a oportunidade de falar sobre a cidade e de ouvir esse queridíssimo colega e amigo Gustavo Westman. A Prefeitura está de portas abertas para outras oportunidades, para outras atividades. Contem conosco e vamos em frente. Mais uma vez, muito obrigado, Ana, pelo carinho. Ao time todo do BPC também, eu registro aqui meu agradecimento.
em nome da Prefeitura do Rio. Obrigada, Bruno. Bom, também queria agradecer, Ana, parabéns pelo trabalho que você está fazendo, é muito, muito bacana, um desafio grande aí à frente do BRICS Policy Center, mas parabéns mesmo. Bruno, te desejo sucesso total, acho que você está com um desafio grande aí na prefeitura também, de dinamizar, né, essa área de relações internacionais e cooperação, mas eu tenho certeza que a prefeitura não podia estar em melhores mãos e, pô, conte comigo sempre, vamos retomar esse contato aí que realmente fiquei muito feliz e agradecer toda a equipe aí do BRICS Policy Center, a Lia, por tudo, pelo convite. E contem comigo, estou sempre à disposição por aqui. Se alguém aí tiver dúvidas, tal, Ana, não sei como eles poderiam, passa meu e-mail aí para o pessoal, não tem problema nenhum, eu terei o maior prazer aí em esclarecer dúvidas que surgirem ou aprofundar um pouco essa conversa. Tá bom? Obrigado mesmo. Namastê aí, um grande prazer. Obrigada, então, Gustavo e Bruno. Queria, então, só convidar todos e todas para visitarem o nosso site, todas as nossas publicações, os eventos vão estar lá. A gente tem uma newsletter bastante robusta, com todo o material produzido pelo BRICS Policy Center e pelos professores do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Os eventos que ficam gravados ficam no nosso YouTube disponíveis a todos. Os cursos que nós temos feitos, cursos de extensão, então aí um conjunto, o nosso site aqui no chat, um conjunto de materiais super legais, enfim, super importantes para quem pesquisa nessa área internacional e nessa área de políticas públicas para o desenvolvimento em diferentes sub-áreas e subtemáticas. Então, muito obrigada a todos e todas, desejo uma ótima tarde e agradeço mais uma vez. Boa tarde, boa noite, Gustavo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.